Que Deus honre grandemente esse servo e abençoe grandemente a sua família. E agradeço a todos os demais servos desse ministério pela forma como tem me tratado e tem me recebido. E a todos os irmãos também que estão aqui, que têm estado aqui, desde a primeira hora, têm nos acolhido com amor. Eu não deveria deixar de apresentar a minha esposa que me acompanha nesse instante. É a pastora Isabel Angola. Sem mais perda de tempo, vamos abrir a Bíblia. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Verset 19 a 29. Nós começamos na quarta-feira um estudo sobre o tema o espírito de Jezabel, ou melhor, identificando o espírito de Jezabel. Na quarta-feira nós mostramos aos irmãos que estavam aqui presentes que esse espírito, conhecido como espírito de Jezabel, não é um demônio apenas, mas é um espírito que atua a nível mundial. E ele não começou a atuar hoje, nos nossos dias, já vem atuando desde a antiguidade. No Antigo Testamento ele já começou a fazer o seu trabalho e continua até os nossos dias. E mostramos ainda que esse espírito tem a missão principal: dominar as pessoas, controlar as pessoas, dividir a igreja e destruir a igreja e as pessoas da igreja. Porque o alvo principal ao fazer essas ações é afastar as pessoas de Deus. Nós mostramos também na quarta-feira algumas características das pessoas que são usadas, são possessas por esse espírito. E uma delas que nós enfatizamos é que essas pessoas começam tentando atuar primeiramente contra o pastor da igreja. A ação deles começa com o fogo pastor da igreja. Embora faça esse trabalho de forma muito cautelosa, mas sabe o alvo que tem que abater. Porque quando o pastor da igreja está dominado pelo espírito de Jezabel, toda a igreja consequentemente vai correr o risco de também ser dominada. Por isso é que quando vemos esse texto, você vê que o texto começa a dizer ao anjo da igreja que está em Tiatira. Quem é o anjo da igreja? É o pastor principal da igreja. Você vê que Deus, o Senhor Jesus, não está a falar com os pastores auxiliares, está a falar com o pastor principal da igreja. Porque ele tem a responsabilidade de proteger o rebanho contra o domínio e ação do espírito de Jezabel. E quando nós vemos os versículos a seguir,
Você vê que ele diz que conhece as obras desse anjo da igreja. Conhece o amor, o serviço, a fé, a paciência, e que as últimas obras dele eram melhores e maiores do que as primeiras. Quer dizer que era um bom homem de Deus, era um bom servo de Deus. Mas no versículo 20 ele diz: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, para ensinar e enganar os meus servos, para que comam, ou para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Entenda, essa tolerância do anjo da igreja de Tiatira para com a Jezabel não foi uma tolerância aberta, não era uma tolerância consciente, mas foi uma tolerância que, sem o anjo da igreja perceber que estava a tolerar aquele espírito atuar na igreja. Então, quando nós queremos tratar, ou ao tratar esse assunto hoje, ou melhor, desde quarta-feira, o que queremos mostrar é que a igreja também coopere nessa identificação do espírito de Jezabel dentro da igreja. Porque quando o espírito de Jezabel consegue fazer a cabeça de algumas pessoas na igreja, então fica mais difícil o pastor combater esse espírito na igreja. Porque ele já conseguiu encontrar lugar na vida de algumas pessoas da igreja. É preciso nós entendermos o seguinte: qualquer um de nós pode ser alvo desse espírito. Por isso eu peço que preste bastante atenção a este ensinamento, para que, caso você identifique a atuação dele na tua vida, hoje mesmo você tem que ordenar que ele deixe de atuar na tua vida. E se perceber que ele está atuando na vida de alguma pessoa próxima a você, você poder orar e interceder por esta pessoa, e também aconselhar a ela para que não tenha esse tipo de comportamento. E se ela não te ouvir, você deve compartilhar com o teu pastor, para que ele possa tentar ajudar esse irmão ou irmã. E se ela também não quiser ouvir o pastor, então mais tarde terá que se aplicar o que está escrito em Mateus 18, onde Jesus disse que quando alguém não ouvir a parte do conselho, não ouvir a igreja, então depois tem que ser afastada para não estragar a igreja. Quem está me entendendo? Tem que ser excluída para não estragar a igreja. Porque o pecado que esse anjo da igreja cometeu foi exatamente esse. Quando ele tomou conhecimento das práticas daquela falsa profetisa na igreja, ele não tomou nenhuma medida enérgica, não tomou nenhuma medida firme contra aquela mulher. Como ela era uma mulher muito influente na igreja, que já tinha muita gente do seu lado, então esse pastor pensou:
Pasteur oyo akanisi boye. Se eu agir duramente, severamente contra essa mulher, Soki nga nazwi ekateli moko ya makasi ndeko mwasi oyo, ela vai abandonar a igreja e vai levar uma parte do povo com ela na igreja. ya kotika eglise mpe komema molongo ya bato ebele katikati na eglise. Mas isso não é problema. Me oyo eza nango likambo te. Diga a pessoa que está do seu lado: Lobela moningo aza na pene na yo, quem segue um rebelde oyo aza kolanda motomboki, está a destruir a sua própria vida. ye aza kobebisa bomoi na ye mpenza. Repita isso: quem segue um rebelde azolanda motomboki, está a destruir a sua própria vida. azobebisa bomoi na ye moko mpenza. Aleluia. Amen. Então foi esse o erro que Jesus encontrou nesse anjo da igreja. Eza mpenza oyo mobunga oyo Yesu akutamaki nango na mwanze E o etonga. alvo desse ensinamento é exatamente que cada um de nós possa identificar ou se nós mesmos estamos a ser usados por esse Espírito ou alguém ao nosso redor está sendo usado por esse Espírito, para que possamos banir, neutralizar a ação desse Espírito no meio da igreja. Sengela biso tosala bokebi soki molimo ezolanda biso to bato baza nzinga na biso totelemela yango molimo ekende mosika na biso. Uma das táticas do espírito de Jezabel quando usa uma pessoa apratike mosusu ya molimo asabe ntango ekotaka katikati na moto é primeiro ganhar o coração de muitas pessoas da igreja, ekoganye mpenza mitema ya bato ebele kati na eglise, ganhar a simpatia dessas pessoas na igreja, akoganye kimia moko katikati na bato, que é o meio mais eficaz que ele tem. ezali mpenza katikati moko ya makasi oyo Para azala quando o nayo. pastor da igreja quiser tomar uma atitude ou repreender essa pessoa pelo seu comportamento, Ntango paster olinga kotelemela ye moto wana mpona makambo aza kosala, ela vai se rebelar e vai dizer: se assim eu saio da igreja. ya kosala rebele koloba soki boye nga na kobima na ngai. Porque ela sabe que já tem muita gente que ela já fez a cabeça, quando ela sair vão lhe acompanhar, vão lhe seguir. Oyo ayebi ke sina sali deja mitu ya bato ebele ntango na kokende. Mas saiba que nenhum homem de Deus vai ter medo desse espírito. Moto aza pene ya nzambe akobangisama na molimo oyo. Conforme já dissemos, quem segue um rebelde é porque também tem a mesma característica de rebelião dentro dela. Yango tolobi mpenza oyo azolanda motomboki ye mpe aza pene na makambo wana yake motomboki na moto na ye. Também está a ser dominado pelo espírito de Jezabel. Po ete molimo ya Jezabel eza nde kodomine bomoi na ye. Lembra no Antigo Testamento como esse espírito de Jezabel atuou na época de Moisés? Yeba na ntango ya Ancien Testament molimo oyo Jezabel ndenge esalaki mpenza na ntango ya Moisés já estava muito velho ye azalaki mpenza mobange. e dirigia aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas. Moïse wana mobange kotambusa peuple ebele wana 2 millions de personnes. E um grupo cujos nomes eram Coré, Datã e Abirão Grupo moko ezalaki ya bato kombo Coré, Datã, Abiram. acharam que Moisés estava a se fazer valer da autoridade e ele não podia se achar que era o único que era usado por Deus. Bango pena bakaki Moïse azolakisani ye azomona kaka ye pena moto atonisami na ngolu nyonso ya E kokanga. promoveram então uma rebelião contra Moisés. Bango babongisaki mpenza botomboki moko mpona Moïse. Quem já leu essa passagem na Bíblia sabe Oyo atanga deja malakisi oyo ayebi yango. que o próprio Deus apareceu ali no meio Nzambe ye moko amonisaki na katikati. e mandou que todos se afastassem de perto daqueles homens Atiaki mpenza bato balongwa mosika ya bato e que oyo. não tocassem nada que lhes pertencesse. Mpe basimba te eloko oyo ezalaki mpona bato. Os que tinham temor de Deus Bango bazali na kobani ya Nzambe. se afastaram, Balongwaki mosika na mas os que eram como eles, com espírito de rebelião, bango bazalaki na molimo mpe yaki botomboki lokola bango. orgulhosos também, Bato na lolendo não aceitaram se afastar. bango mpenza basepelaki te kolonga batikalaki. Só que conforme já dissemos, para a sua própria destruição. Lolenge tolobeli mpenza mpona kobebisama na yo moko. Porque não demorou, Ewumeli te. a terra debaixo deles, o chão debaixo deles se abriu Mabele mpenza mpe na bango efungamaki. e todos eles foram engolidos pela Bango terra. wana bakindaki mabele E ebombi. a terra voltou a se fechar. Mabele ekangami nano. E como Deus sabia que outros ainda estavam distantes, Nzambe lokola ebeba misusu baza mosika. que faziam parte do mesmo grupo, Bande kosala mpenza lolenge ya grupe moko. Deus enviou fogo e atingiu todos os que faziam parte Nzambe daquele grupo. atindelaki bango moto etumba bango E bisika. matou outros também com seu fogo consumidor. Ekomi bango mpenza na moto wana Nzambe atindelaki bango. Porque é um espírito muito mau no meio da igreja. Eza molimo moko ya mabe katikati na etonga. Por isso, amados, Na yango molingami o diabo é enganador. moyini aza pena mokosi. Ele sempre arranjou maneiras de enganar os crentes. Ye aza kobongisa kaka lolenge kani ya kokosa bandimi. E a maneira como ele usa o espírito de Jezabel nos últimos dias Lolenge aza kosala molimo
molimo asabena batango ya suka. É um método muito incrível e assustador. Ezapena pasi betango moko penseza ko pesa kobanga makasi. Deixa eu te fazer entender como é que esse espírito entra na nossa vida. Tikangana sala yo boyebi lo lenga ni molimo o ekota. Como é que ele começa a agir na nossa vida? Lo lenga ni ya mwanzo akandingisa ko sala na bomo na biso. O primeiro meio que ele encontra para começar a agir na vida de uma pessoa Katikati ya yambo ya ekota ka ko sala na via moto. é quando ele encontra um sentimento de orgulho, quando ele conhece que a pessoa é muito orgulhosa. Tango ya ekuta ka kuma oyo ya lo lendo katikati na moto. Essa é uma porta que está aberta para ele. Yango beleza ali porte moko ya kofuma mapona ya kota mala. Outra porta para além do orgulho E porte mosusu kolandisa mana sima ya lo lendo. são as amarguras, o rancor nos corações. Eza koyina oyo evandi kati na moto. Muitas das vezes alguém nos chama a atenção E toyebi ke balebele bato babengaka attention na biso para o nosso próprio bem, mpona bolamu na biso. mas nós achamos que aquela pessoa está nos fazendo algum mal. E ntango biso omonaki moto alingi kosalanga mabe azopekisanga mpona ye. Muitas pessoas ao lidarem com uma situação como essa, Bato mosusu omona kutami na makambo ya lolenge oyo automaticamente criam um ódio, um rancor no coração e propõem que vão se vingar disso que essa pessoa fez. e ye pene omona akangi makambo oyo okanda lipe na ngai nakolakisa ye nakobakisela ye akomona ndenge nakosala ye. Um crente nessa condição, o espírito de Jezabel entra automaticamente. E mondimi na makambo ya lolenge oyo elakisi mpenza molimo Porque ele sabe que vai ser muito útil essa pessoa para atingir os objetivos dele dentro da igreja. eza mpenza mbala moko moto akokoma mpenza na makambo ya lolenge oyo katika. Eu conheci um caso paster tontoma na biso ayebi moto moko na makambo de uma moça que ia a uma certa igreja e mwasi moko ndeko mwasi moko andekosanga na kati ya bitonga lingomba moko. e como ela, quando entrou na igreja, antes de entrar na igreja, vivia na prostituição. Yambo ya kota na etonga to ndosanga na etonga wana abandeki kosala bondumba. Aquele pastor sem entendimento, sem discernimento, Pasteur pe ayebaki na ye te pe adiserne na ye eloko moko te. muitas vezes chocou aquela moça à frente de todo o povo. Wana mpenza etungisaki ndeko mwasi wana liboso ya peuple nyonso ya Nzambe. Chamando ela de pomba gira e outros nomes que existem por aí da prostituição. E abengaki ye kombo moko oyo to babengi wana yalizaki kombo ndeko bengama mpona basi ya tumba. Isso chocou tanto o coração daquela moça Wana mpenza etungisaki mwasi wana makasi. que ela propôs se vingar daquele pastor. Yalobi mpenza ndenge asalinga boye Ela fingiu que estava tudo bem, yaba ndenge kosala neti makambo ezala que esqueceu tudo aquilo que o pastor fez contra ela. abosani na ye makambo neti eleki mabosani te. Foi se dedicando muito na igreja, Ye aza kaka koya na eglise mpena lokola moto aza kosambela baza kobomba makaka na makambo na ye. até o momento que o pastor achou que ela já estava convertida, já estava liberta. E paster amoni mpenza ndeko mwasi oyo se akangolami azoya deja mikitisi sava orke na kati. E cometeu outro erro. E asali susu mibunga misusu. Contratou aquela moça para ser sua secretária. Paster azwi lisusu ndeko mwasi na kaka ya mibunga oyo yabata. E ela começou a entender que agora está chegando o tempo da vingança. Yali mpenza o ntango ezokoka tato Está a chegar a hora da vingança. abi ere ezokoka mpenza nga nasala kobalula balula na ngai. Ela, enquanto foi trabalhando para aquele pastor, Ntango yabandi kosala epai ya paster wana ela só estava a aguardar o momento certo para dar o golpe yabandaki kozelaka ntango ya malamu mpenza asala makambo ye nyonso abongisi àquele pastor. epai ya paster wana. Ela fazia sempre de propósito. Yabandi kosala nyonso mpenza na nko. Enquanto o pastor estivesse no escritório, Ntango paster azali na biro na ye ela parecia muito prestativa. yabandi koya mpenza na ndenge nyonso papa paster. Muito prestativa. Abandi koya mpenza papa paster na limemi ya nyonso. Mas aquilo era só para seduzir o pastor. Me wana nyonso mpo kaka paster amona bongo mime. Muitas das vezes fazia de propósito para que o pastor visse sem querer o corpo dela, parte sensual do corpo dela. Ntango mosi ande kosala na nko bamama mosusu baza komona kwesi liputa na nko kaka mpo paster amona. Foi arranjando maneira de seduzir aquele pastor, Ande koluka lolenge nini mpenza mpo akweyisa moto na Nzambe. até que ela conseguiu seduzir aquele pastor. Eti ye na makambo nyonso na molimo nazalaki na mwa akoki kosala. Aí foi tendo um caso
com aquele pastor, foi se prostituindo, ele, o pastor adulterando ela, se prostituindo com o pastor. E isso foi levando algum tempo, e ela sempre ali na igreja ouvindo as mensagens. E sempre que ela ouvisse o pastor falar do pecado, que o pecado leva à perdição, que isso é mal, Deus não se agrada disso. Ela olhava o pastor com desprezo. Até o dia que ela marcou que hoje eu vou acabar com esse pastor. Num dos encontros que ela teve com esse pastor, ela conseguiu ficar com a roupa íntima dele. E um desses dias o pastor ministrava a igreja cheia. E um dia o pastor a pregar uma igreja cheia, a pregar severamente contra o pecado. Ela se levanta e diz: pastor, cala a boca, você é um mentiroso. Porque você próprio que está a falar, isso é o primeiro que pratica essas coisas. Eu não tenho me deitado contigo, eu não tenho me envolvido contigo. E aí criou aquele reboliço, os obreiros tentando ir segurar aquela mulher. E ela no grito final disse: eu desafio a mulher do pastor a identificar se essa roupa íntima não é do marido dela. E aí foi um caos. Aquela igreja foi completamente destruída. Então vê que é a ação do espírito de Jezabel. Rancor, a mágoa. Ele se aposta da pessoa. Outra ação que abre a porta para o espírito de Jezabel é o espírito da inveja, conforme se falou aqui no domingo. Quando você deixa o espírito da inveja entrar no teu coração, você está se abrindo ao espírito de Jezabel. E ele vai conseguir te usar. Nunca tenha inveja de ninguém. A inveja atua sorrateiramente. E é preciso tomar muito cuidado. A inveja é desejar o sucesso do outro para nós mesmos, achando que nós poderíamos ser melhores do que ele. E a inveja, dentre nós africanos, é um dos espíritos que mais atua no nosso meio. Por isso é que a Jezabel tem muita força com esse espírito da inveja na África. Por isso é que nós africanos temos muitos problemas. Muitas doenças, muitos problemas que nós não conseguimos entender como é que isso está acontecendo na nossa vida. É tudo por causa do espírito da inveja. E na igreja esse espírito continua a atuar. E mesmo crentes, muitas das vezes deixamos o espírito da inveja atuar nos nossos corações. E aí entra em ação o espírito de Jezabel, que vai começando a dominar a nossa vida e nos levar a ter comportamentos diabólicos dentro da igreja e fora da igreja. Tome cuidado, meu amado, minha amada, porque isso é muito perigoso. Outra porta de entrada é quando a pessoa está na igreja e quer ser reconhecida por todos. Quer que o pastor lhe reconheça, que todos os membros lhe reconheçam. Ela quer se sentir uma pessoa muito importante e influente na igreja. E ela faz de tudo para tentar
conseguir chamar a atenção de algumas pessoas na igreja e do pastor também. Você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, há uma moça, mas não é para ler, é só para você registrar. Há uma moça que tinha o espírito de adivinhação, e ela, para chamar a atenção daquela população toda, para chamar a atenção daquele povo, daquela região, ela se aproximou ao lado dos apóstolos e começou a pregoar, a dizer a toda aquela população: esses homens que estão a nos anunciar essa palavra são verdadeiros servos de Deus, estão a nos levar ao caminho de Deus. Se Paulo e Silas fossem ingênuos, deviam se sentir muito orgulhosos dessa informação. Mas Paulo discerniu que aquele era um espírito maligno que queria conquistar as pessoas, que queria conquistar o coração das pessoas. Por isso Paulo repreendeu imediatamente aquele demônio. Então muitas das vezes alguma pessoa na igreja, ela sempre vai querer se destacar entre todos, vai querer ser o melhor entre todos, vai querer impressionar de tal maneira o pastor, vai impressionar de tal maneira os membros, para que os corações sejam cativados pela sua maneira de ser. Quando um dia o pastor notar que essa pessoa tem más obras, e o pastor quiser repreendê-la ou discipliná-la, ela vai enfrentar o pastor e vai dizer que não. E se você insistir, eu vou sair da igreja. Por que ela faz isso? Porque sabe que já tem algumas pessoas que ela já conseguiu cativar. Irmãos e irmãs, nunca aceite que nenhum outro crente ou até outro ministro ou outro obreiro da igreja, sem ser o pastor, comece a dominar, comece a conquistar o teu coração. Pessoas que trazem alguma revelação, dizem que tiveram sonhos, visões contigo, e que Deus lhes mandou orar por você, e que lhes mandou ir fazer uma vigília ou uma oração na tua casa. A primeira coisa que você tem que fazer, pergunta: o pastor está sabendo disso? Geralmente ela vai dizer: isso não tem nada demais. Isso não tem nada demais. Será que uma oração também precisa informar o pastor que eu estou orando na tua casa? Mas é assim que o diabo começa a fazer o trabalho pelo espírito de Jezabel. É assim que ele começa a penetrar. Daqui a pouco já não é só você, daqui a pouco é mais algumas outras pessoas na igreja, e aquela pessoa começa a vos impressionar de tal maneira que vocês não vão conseguir mais ver o pastor como vosso líder. Vão achar aquela profetisa ou aquele profeta como vosso guia, o vosso líder. E é assim que o diabo começa a fazer o seu trabalho, para destruir a vida das pessoas. Eu conheço crentes que estavam com
conosco na igreja lá em Angola. E uma certa vez convidamos um profeta na nossa igreja. A maneira como ele ministrou na igreja impressionou tanto as pessoas. E aquelas pessoas acharam que aquele já era o verdadeiro profeta para ele. E quando aquele profeta foi embora, depois de alguns dias ele começou uma igreja. E todas aquelas pessoas que se impressionaram com a mensagem dele, com a pregação dele, seguiram a ele e foram para a igreja dele. A maioria dessas pessoas hoje nem mais estão com esse profeta. Muitas delas nem mais à igreja vão. Agora me diga, será que foi Deus que lhes disse que era para seguir aquele profeta? Então esse é o truque da Jezabel. É a isca da Jezabel para atrair os crentes. Mas não é para lhes abençoar, não é para melhorar a vida deles, não é para lhes ajudar a crescer espiritualmente, mas é para primeiro tirar o que elas têm e destruir completamente a vida delas. Se a vida delas já está muito destruída, vai piorar cada vez mais. E muitas delas acabam ficando frustradas e começam a procurar agora a casa dos quimbandeiros, dos curandeiros, dos bruxos. Tem que tomar muito cuidado com isso. É a maneira como o espírito da Jezabel começa a atuar na vida das pessoas. Então você precisa saber identificar quando uma pessoa tem o espírito de Jezabel. Quando alguém se aproxima de você e começa a falar mal do teu pastor, tenha coragem de lhe repreender imediatamente e dizer: você não é um crente convertido. Ela vai tentar justificar a sua ação, mas você me pergunta se é isso que a Bíblia ensina. Ela muitas das vezes vai tentar te dizer: a Bíblia também diz. Mas isso que ela vai dizer, a Bíblia também diz, a Bíblia nunca disse. Porque eu já ouvi muita gente dizer que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz aquilo. E os crentes ingênuos, eles se deixam levar por essas pessoas. Ouve a pessoa falar mal do pastor, criticar alguma coisa que ela acha que está errada na igreja, e ela muitas das vezes acaba concordando com aquela pessoa. Saiba que aí vocês já abriram portas para o espírito de Jezabel entrar nas vossas vidas. E a partir de vocês, ele vai começar uma ação de contaminação, uma ação de contrariedade na cabeça de outras pessoas. Conforme já dissemos, não é para o vosso bem, é só para vos destruir. Porque o espírito de Jezabel, ele nunca vai abençoar ninguém, nunca vai beneficiar ninguém. Quando ele encontra uma brecha para entrar na vida de alguém para usar, é só para atingir o objetivo dela de destruir a igreja e a própria vida daquela pessoa. Por isso é preciso prestar muita atenção. Não tenha inveja de ninguém. Nunca fique envolvida com pessoas que vivem falando da vida das outras pessoas. Cuida da tua vida, do teu crescimento espiritual, da tua comunhão com Deus. Isso é que vai fazer a bênção de Deus na tua vida ser real. Porque o diabo tem muitos servos e servas pelo mundo afora.
eles também têm entrado nas igrejas, E bango pe bazokota na ekati na église basali. só com um objetivo: Kaka na litomba moko to. bloquear a vida das pessoas da igreja Kaka bato na église. e destruir a própria igreja. Ubebisa pe église. Por isso é preciso estarmos alerta. Na yango pene sengeli to fongola miso. Há um detalhe que eu quero falar também, Eza na mwa eloko moko to baninga lobela biso que susu. está nessa passagem bíblica que nós lemos. Eza pena na kati ya wape pa totangi. O Senhor fala no versículo 24: Wana nkola zo lobela biso na verset 24. mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Yalobi ke na zolo bela bino penza etonga oyo eza na tiatiri. Bino bato bokoti na badoktrine te po ete bokota na katikati ya makambo makasi ya moyini po abenga bino te na boye na komema mikumbano. Então você vê que o Senhor está a falar dessa Jezabel Yango nkola zo kolobela Jezabel no versículo 20, kuna na verset 20 e no versículo 24 kuna na 24 ele mostra que algumas pessoas na igreja de Tiatira ekola lobi na bato mosusu baza na kati ya eglise ya Tiatiri tinham sido tão influenciados pela Jezabel e baza pene influence makasi na Jezabel que ela começou a lhes trazer um outro tipo de doutrina que não é a doutrina bíblica. bandiko memela bango badoktrine mosusu oyo eza ya makomite. Começou a lhes ensinar coisas estranhas, Abandiko lakisa bango malakisi oyo ezali libanda. conforme ela própria dizia, Lolenge ye moko bande koloba que eram as coisas profundas, makambo oyo ezali ya seto ya Do libongo Espírito. na kati ya molimo. as revelações que o pastor principal da igreja não tinha, E ba révélation oyo pasteur alobaki na église ke que ezali só ela que tinha. kaka ye nde azalaki na. E muitos crentes ficaram muito satisfeitos com aquela doutrina, E bandeko ebele bazalaki na esengo na doctrine wana porque sem querer po te kolinga kutu eles te. começaram a ser envolvidos no mundo das trevas. E bango bandi kokota pena na monde ya molili. Quem está me entendendo? Soki tozolanda ngai Avisa a pessoa que está do seu lado, tenha muito cuidado com quem se aproxima de ebisa você. moninga na pene yeba na yo na oyo oza kolanda. Amen. Diga, rejeita toda doutrina estranha à doutrina bíblica. lobake bwaka badoktrine nyonso ya libanda oyo eza ya bible te. Então essa Jezabel começou a ensinar as profundezas de Satanás para aquelas pessoas. E wana mpenza Jezabel nde kolobela mpenza bosembo katikati ya bozindo ya O moyindo. que é as profundezas de Satanás? nini oyo ezali mpenza bozindo ya moyini to Na ya Satana. linguagem teológica, Na lolenge moko oyo ya batangi te isso chama-se sincretismo. elobi ke secretisme. Isso chama-se sincretismo. elobeli ke na lokoto ya bato batanga wana ke secretisme. O que é o sincretismo? Secretisme ezali nini? Sincretismo é a mistura das coisas de Deus, da palavra de Deus, Secretisme ezali kosangisa ya maloba ya Nzambe com tudo aquilo que é do mundo das trevas. ena oyo ezali ya monde ya molili. As pessoas costumam dizer: Bato balobaka boye o diabo não criou nada, o moyini asali eloko kutu te tudo que ele usa é de Deus. nyonso oyo asalelaka eza nango ya Nzambe. Então nós vamos também buscar o que ele usa que é de Deus, E biso mpe tokozwa oyo asalelaka eza ya Nzambe para nós sermos bem-sucedidos, epo biso tozala nango malamu porque tudo é de Deus. po nyonso eza nango ya Nzambe. Isso é profundezas de Satanás. oyo eza pena bosembo katikati ya Quando bosembo. ouvires alguém usar essa expressão, Soko omoni moto aza kosala maloba saiba que é um agente de Jezabel, yebaka ye azali moko ya é um basali instrumento de Satanás ye azali instrument ya Satana com o espírito de Jezabel na molimo ya Jezabel para te afastar da presença de Deus, epo talongola yo na présence ya para te Nzambe desviar da comunhão com Deus. po tabungisa yo na communion na bomoko na Nzambe. Nós temos visto Biso tomona em alguns países da África na bamboka mosusu to bape mosusu ya Afrique muitos grandes homens de Deus serem usados, e basali ya Nzambe ebele ya makasi mas o nível do sincretismo também me nguya mpe to ndenge ya é muito mais elevado do oyo que etombolaki bango a graça de Deus, ezalaki ngolu ya Nzambe porque o diabo sabe, po te moyini ayebi quando os verdadeiros ungidos começam a se levantar, ntango moto ya Nzambe atombwami mpenza muita gente vai se voltar para Deus. bato ebele bakozonga mpa na Nzambe. E como Satanás ele é mestre em
criar confusão. lokola Satan aza pene maître ekotia Ele pega as pessoas que têm o espírito de Jezabel azana bato oyo baza na molimo ya Jezabel para que comece a ensinar as pessoas as profundezas de Satanás. eya kobanda kolakisa bango profondeur ya molimo ya Satan Para envolver as pessoas na profundeza de Satanás. ekomema bango pena na bozindo ya Satana Há alguma invocação que é feita e bainvocation mosusu esalama que a pessoa que não é espiritual não consegue discernir. e moto aza spirituel te kokoka kolimbola makambo Ela simplesmente faz aquela invocação e bango basalaka penda losambo wana kolobela sem saber que ela está abrindo a sua vida para o próprio diabo. e azoyeba te kaza kofongola vi na ye po te molili akota malamu malamu Pessoas que te dão alguma água ungida, mas que não é água ungida pelo Espírito de Deus. ntango mosusu tapesi eloko moko oyo pene eza pena Te bawende dão algum óleo ungido, mas que não é ungido pelo Espírito de ntango Deus. apesi yo mafuta moko abi oyo penda mafuta nzambe bawende yango eza na mwa ya nzambe Te dão algum objeto ungido, mas que não é ungido pelo Espírito de apesi yo Deus. mwa eloko mwa elamba mwa eloko mwa abi oyo eza ya kopambola na nzambe eza E ya a nzambe partir do momento em que você começa a usar aquilo, ntango yo kobanda kosalela eloko wana você está sendo introduzido nas profundezas de Satanás. ozokota pena na bozindo ya Satana Eu conheci alguém toma yebi moto moko que ele diz que yalobiki é como se ele fosse onipresente. aza lokola omniprésent Mas eu conheço pela Bíblia que o único que é onipresente é Deus. toma yebi kaka omniprésent nzambe Como é que alguém pode estar aqui agora conosco? ndenge nini moto akozala elongo na biso tozali Mas ele diz que se fechar os olhos vai ir em outro lugar, aqui no Brasil, ou de Angola, ou na África, qualquer parte. yabika so tokangi miso kana kokende na Angola na kokende soki wapi ndenge tokangi miso babisa Será que isso é algo de Deus? esi yango pene eza makambo ya nzambe Não tem nada a ver com Deus. oyo eza makambo ya nzambe E existem muitos desses por aí. eza na bato ebele kuna E de repente ele se encontra contigo e começa a falar coisas da tua vida. Começa a revelar coisas da tua vida. abandi kolobela yo kosakola makambo bomoi na yo E na verdade aquilo não é revelação, ntango mosusu yango eza nango révélation é te adivinhação. eza kaka kokanisa Que existe uma diferença entre revelação e adivinhação. ya kobikola Parecem coisas semelhantes, okomona yango pene ezokende lokola mas são diferentes. bikudi A revelação só Deus pode conceder, révélation kaka nzambe nde mas a adivinhação é o diabo que concede. me kobikola eza kaka makambo Então a pessoa começa a adivinhar coisas da tua vida. moto olanda kobikola makambo ebele na bomoi na yo Você fica impressionado. yo babapena na solo Meu Deus, como é que essa pessoa sabe tudo isso da minha vida? yebi makambo nyonso mpenza É a maneira como o espírito de Jezabel, eza pena molimo lwapi ya Jezabel quando quer introduzir alguém nas profundezas de Satanás, nakosa koto na bozindo ya Satana ele se aproxima. iyapusanaka Por isso toma cuidado. na yango sala bokebi Nós homens de Deus, nós servos de Deus, basali na nzambe bazali awa muitas das vezes cometemos um erro, balebele ntango mosusu basali que às vezes damos o púlpito para alguma pessoa antes de consultar o Senhor se devia me dar o púlpito. ntango mosusu bapesi moto ate na oyo esika ntango mosusu paster atuni nzambe te bapesi Quando essa pessoa é alguém que tem aliança com as trevas, ntango moto wana bapesi esika soki azali mpenza na relation moko ya molili kuna pode ter certeza, yeba ndimisamake ele vai fazer aqui tantos truques aqui no púlpito, ya kosala bamakambo ebele batrike ebele bipe ya telemi que você vai se impressionar demais yo kozala mpenza kokamwa ebele e vai achar que aquele é o verdadeiro homem de Deus. na nzambe asolo pene yoka biloko E sem consultar o teu pastor, mpona yo oconsulte paster na yo você já vai atrás daquela pessoa, bangumbangu pambikuki pedir já um número de telefone, bandi kosenga nimero na telefone para depois você ligar para ele vir orar por você. pesanga nimero ya papa na kobenga kosambela na ndako mpenza E o teu pastor já não tem unção, o teu pastor já não pode te abençoar? paster naza su na nguya te akoki kopambola su bomoi na yo te Ah, não, apóstolo, é que aquele homem é diferente, eu nunca vi alguém como ele. tomatika tata oyo alobi bamona na yoka te Saiba que Deus nunca faz nada para impressionar ninguém. nzambe asalaka nde eloko te mpo ebangisa Os moto verdadeiros homens de Deus nunca fazem nada para impressionar ninguém. basali ya nzambe asolo basalaka makambo te mpo ebangisa moto te Eles só fazem tudo para impressionar o próprio Deus. bango basalaka mpo nzambe Esse é o verdadeiro caráter dos verdadeiros wana homens de pene Deus. ezali ezaleli ya solo ya bato ya nzambe asolo Mas aqueles que não são de Deus bato basala bango ya nzambe vão te tentar te impressionar bakosala bagirigiri wana mpo moto abanga para você ir atrás dele, pedir um número de telefone, oyo okende na nsima na yo osenge nimero para ya depois telefone ligar, querer um atendimento, uma
uma oração, libertação. Aquilo nunca vai ser libertação. Até aprenda mais um fato sobre isso. Se ele for verdadeiramente homem de Deus, quando você tentar pedir o número de telefone, ele vai te dizer, vai pedir ao pastor da igreja, vai pedir o meu número ao teu pastor. Ele é que vai te dar o meu número. Quando alguém age dessa forma, mesmo que pareça alguém que tem o espírito de Jezabel, porque não esqueça, o diabo procura imitar tudo. Quem está me entendendo? Exatamente para criar confusão. Mas os verdadeiros, mesmo que aparenta alguma coisa que parece ser o espírito de Jezabel, mas quando você se aproximar, vai dar conta que eles não têm o espírito de Jezabel, tem o espírito de Deus. São verdadeiros servos de Deus, porque Deus usa cada um da sua forma. E outra coisa, nós temos a nossa própria personalidade. E isso muitas das vezes também abre portas aos demônios. Porque um verdadeiro homem de Deus, conforme já disse, nunca pode querer impressionar as pessoas. Ele tem que ser o porta-voz do Senhor, falar aquilo que Deus lhe mandou falar, sem querer impressionar o povo para ele, porque o povo já tem o seu pastor naquela igreja. Aleluia. Então é preciso ficar atento a esses detalhes. Todo falso homem de Deus, com o espírito de Jezabel, se ele aqui for convidado, vai dar um show aqui. As pessoas que são ingênuas vão seguir atrás dele para pedir orações, para pedir libertação, e ele não vai falar nada com o pastor da igreja. O pastor só vai dar conta que você está a seguir aquele profeta ou aquele pregador. Mas depois de alguns meses, o pastor vai dar conta que você já não está com ele, nem está vindo aqui na igreja. Você não tem mais disposição de ir à igreja. Vai dizer, todo mundo, aqui não existe pastor verdadeiro, todos são falsos. Você que cometeu o teu erro agora quer atribuir culpas a todos? Não faça isso. Existem muitos verdadeiros homens de Deus. E o pastor Massacre aqui é o vosso pastor. É o vosso pastor aqui. Todos nós que estamos aqui cooperando no ministério do pastor Massacre, estamos debaixo da autoridade dele. E qualquer um de nós, estou a me incluir, ouça isso, estou a me incluir nisso. Qualquer um de nós que tenta fazer algum tipo de trabalho sem o conhecimento dele, seja visita na tua casa, seja oração na montanha, seja te apresentar uma revelação que Deus nos deu, sem o conhecimento dele, estamos a ser usados por um espírito contrário. Ou pelo menos estamos a abrir uma porta para esse demônio poder entrar nas nossas vidas. Se é uma coisa boa, por que nós não compartilhamos com o pastor? Se é uma coisa de Deus, por que nós não pedimos autorização ao pastor? Se podemos conversar com aquela irmã, olha, Deus me mostrou algo sobre ela, pastor, e eu até gostaria que o pastor estivesse presente enquanto eu vou falar aqui. Quem não tem uma intenção má, age dessa forma. Mas quando a pessoa age de forma diferente, ela tem más intenções. Nunca permita que ninguém vai fazer orações na tua casa
sem o consentimento do pastor Massacre. soki paster ayebi nde Que makambo te convide para ir ao monte para fazer retiros sem que você tenha certeza que o pastor sabe do que está sendo feito. soki babengaki na retraite moko na montagne E que ele autorizou, não é só que ele sabe, porque alguém vai te dizer, não, mas você sabe. Mas às vezes não autorizou. alobiki okende na kimia na nkolo Ou ele às vezes até dizer que sabe apenas para te iludir, mas na verdade o pastor nem sabe. ntango mosusu moto alamba paster ayebi alobiki apoyo osepela me paster ayebi Então é preciso tomar muito cuidado com isso. yango tosala bokebi mingi na makambo ya lolenge. Quem quer o teu bem vai fazer tudo segundo a palavra de Deus. oyo alingi malamu na ye kosala nyonso kolandisama maloba na nzambe. Quem quer te ajudar a se aproximar mais de Deus vai agir de acordo com a palavra de Deus oyo alingi contigo. kosuka kosala pena makambo nyonso kolandisama kaka ndenge makomi E elobi nunca vai usar de astúcia para cima de você. akosala nde makambo befort moko te likolo bomoye. E para terminar, mpona kosukisa o que nós devemos fazer nini biso toki tosala para derrotar esse espírito na nossa vida? po tokweyisa molimo na bomoi na biso A primeira coisa, que é o que já está acontecendo, yango tokolobela ezosalama deja reconhecer, saber que existe o espírito de Jezabel. koyeba kondima ke molimo ya Jezabeli ezali. E que esse espírito só tem um alvo: destruir a tua vida e destruir a igreja. molimo oyo eza kaka na likambo moko ozosala kobebisa eglise. A segunda coisa que você tem que fazer, na mibale oyo okoki kosala que nós devemos fazer, oyo biso tokoki kosala é também reconhecer quando alguma das tendências nossas está a dar lugar a esse espírito de Jezabel na nossa vida. etango pena makambo moko kati na biso ezokopesa batandanso ya molimo ya Para Jezabeli. que possamos dar outro passo, que é confessar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor. esengi totia pa tokonfese pa nzambe tosenga bolimbisi pai na nzambe. Por exemplo, não posso dizer que Deus me revelou, mas imagine que você está aqui, mas com algum ressentimento do pastor Massacre ou de algum outro pastor aqui na igreja. nakoki koloba ke oza awa na kati esika oyo ozali awa na se ya loboko ya paster Massacre. Isso está criando uma bola no teu coração. ntango mosusu eloko moko ozomata na motema. Basta que você olhe para ele e o teu coração se sente mal. ntango oyo otali na molinga mpe na motema nde ozosepela na mokutu. É para você identificar que isso já está dando lugar ao diabo na tua vida. oyeba ke ozopesa pena esika na moyini. E que se você não se livrar imediatamente desse sentimento, soki olongwe na basentima oyo te, isso vai fazer o espírito de Jezabel te levar a ter alguma ação que vai prejudicar não só a ti, nem só aquele servo de Deus, mas a própria igreja como um todo. okomona ke soki olongwe na mbango te molimo oyo. Então é preciso ter muito cuidado. yango tosala bokebi mingi mpenza. Aleluia. Amen. O último aspecto é repreender e expulsar esse espírito da nossa vida. esuka na yango kotelemela kopamela molimo ya lolengo. E é o que nós vamos fazer agora. yango tokosala sika oyo. É o que nós vamos fazer agora. yango tokosala sika oyo. Cada um de nós ouviu. moko mpe mosusu ayoki. Cada um de nós entendeu. moko mpe mosusu Agora é preciso dar os passos para derrotar esse espírito. yango siko tokotia pa ya kolongola. Talvez você não sinta isso na tua vida, mas percebe que com base naquilo que você ouviu, alguma pessoa perto de você. ntango mosusu na vida ezosala makati. Ou alguma pessoa que você conhece. makambo ezosala makati na ye. Então você tem que interceder por essa pessoa, pedir misericórdia. yosenga mwana nzambe. Pedir misericórdia a Deus por essa pessoa. yosenga mwana nzambe na bomoi na E ye. Deus vai salvar a ela. nzambe akobikisa. Convido a igreja a nos colocar de pé. tobondeli eglise nyonso kotelema likolo. Peço perdão ao pastor Massacre e aos demais por ter nasengi mpenza bokebisi na paster Massacre mpe na extrapolado só o horário, bote topusani moke na ngonga. mas espero que Deus tenha falado alguma coisa conosco, tenha nos nzambe alobeli biso abençoado. eloko moka motuya mpe A tokambo. minha oração, desde o dia que o pastor Massacre me anunciou que trouxesse algum tema para compartilhar com a igreja, foi exatamente não trazer conversa para nós ficarmos aqui a nos entreter, mas ser porta-voz de Deus para nos despertar, todos nós, nos abençoar a todos nós. nzambe atiaki maloba Espero que esse objetivo tenha sido atingido para mim e para a tua vida também. objectif oyo eza mpena mpo na ngai mpe mpo na yo. Vamos então orar, feche seus olhos. Se você entendeu que alguma coisa na tua vida te tocou diretamente, não tenha receio. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. elobeli okolandisama maloba tolobi kokangakanga na yo te. nzambe aza nzambe mawa. O diabo é astuto, mas Deus, ele nos alerta antes do perigo nos atingir e nos destruir. nzambe yasungaka biso akebisaka biso po te tokwela masengi. E é o que ele fez através desse ensino. yango mpena asaleli biso te alobeli biso na nzela ya malakisi.
Isso, cada um de nós vai fazer a sua oração a Deus. Vai agradecer se achar que tem que agradecer por isso que acabou de ouvir ao longo desses dias. E vai pedir a Deus se sente que algum espírito de Jezabel tem atuado nesse sentido na tua vida, pedindo a Ele que te liberte, que te livre dessa tendência, que perdoe esse pecado, que te ajude a nunca mais ser dominado por esse espírito. Fala com Deus. Il est temps par rapport à quoi? Il est temps par rapport au temps actuel. Nous vivons des effets qui affirment que nous sommes au temps de la Bible. Bandeko nanga tokomi na temps moko donc bilemo nyonso elobama na Bible ya ntongo ya suka si tokomi komona yango. Tokomi komona yango koti na baeglise, tokomi komona yango na bisika tovandi, tokomi komona yango na banzela presque partout. Yango wana tosepelaki lelo na télévision luzingu.net, tosepelaki kolobela moki après prière sur concernant mateya ya bateyi biso lelo vraiment. Bato ebele bazalaki touché yango wana tolance micro na biso epai ya bandeko balobela moki concernant oyo bayebi bakangi to baretenir po baza touché na yango na journée. J'attends de la fin Merci beaucoup maman. Et vous pensez que et l'autre ça la colana matéa au baebisi biso exemple on a réclamé c'est pas ça la vie qui est net jalousie biso ba jeune les l'autre ça la jalousie makasi omoni moninga azo prospérer obina ya kokata na basala nzambe pe miso omoni ministère a moninga so kende de l'avant alobi aya kokata ayi baba ntimi ya baninga donc maramu moko oyo ezala apaiser so pour faire gloire dans nzambe te donc yango na kopesa to ke bana na nzambe to yeba na kososola to se baser plus na ba écriture soki to se baser na ba écriture Jézabel a besoin d'un bouillon, on va t'accompagner dans la vie. Merci beaucoup. Bonjour chers internautes, Nazal Soum va découvrir aller à la mission de l'éducation à la mission de l'élève. Si on découvre les expéditions, qu'est-ce que vous Ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que Jézabel combat fortement les églises qui sont assises et qui respectent la volonté de Dieu. Mais Jézabel vient s'initier dans les églises pour que la marche de l'église soit complètement à côté, pour que l'église aille à côté de la volonté de Dieu. Et Jézabel combat l'église premièrement par l'orgueil. Après l'orgueil, Jézabel combat l'église par la haine. Jézabel veut mettre la haine au sein de l'église afin que l'amour de Dieu, qui doit être le pilier qui retient l'église et qui réunit l'église, puisse être fragile et puisse tomber. Et pour vaincre Jézabel, nous avons besoin d'être toujours unis dans l'amour du Seigneur et pour bannir l'orgueil, bannir la haine et cultiver l'amour du Seigneur entre frères au sein de l'Église et chasser Jézabel de l'Église et pour que la gloire revienne au Seigneur. Merci fidèles internautes, vraiment il a décortiqué ce concernant Matéa et Jézabel. Moi personnellement, on a touché. Je ferai de mon mieux pour Jézabel à ce place de la Tangaï. Dans ce qui se passe à moi aussi, et pour Jézabel à ce que je me dis, la Bible fera la différence
présument qu'ils sont Dieu et ceux qui ne sont pas Dieu. Alors, nous les chrétiens et les jeunes, il faut surtout se comporter bien parce que Jézabel, azalaki mutu oyo azalaki na batentation beaucoup. Biso moko na jeune fille photo et comment on se comporter devant nos frères, devant nos pasteurs, il faut que la bien et puis pour l'instant azoya pour détruire ça me va bien. Alors pour la braille na moni que non, il faut se comporter bien pour moi to iba na Bible les Bible zo ba ça va bien pour ensemble to iba Merci beaucoup. J'espère que à mesure on a union sur que ça la qui contacté Jezabel Acabamos de sair agora da igreja, ouvimos a mensagem de hoje que falou sobre Jezabel. Então não sei o que você gostou, que você ouviu melhor na mensagem de hoje. A mensagem de hoje é uma mensagem excelente, porque isso é para muitos crentes que vão para a igreja e não se sentem firmes, né? Sentem-se balançados. Quando estão na igreja a gente tem uma pregação, mas quando estamos na rua, existem pessoas que vêm com duas, três voltas. Então isso é para quê? Para que nós sejamos fortes e tenhamos a visão espiritual, a sabedoria espiritual, que quando nós estamos no caminho do Senhor, devemos ter a sabedoria espiritual para ouvirmos a mensagem correta que o Senhor nos concede, porque na rua a gente encontra várias mensagens, mas na sua maioria são mensagens negativas, né? Porque nem todo mundo alegra-se com o caminho que às vezes nós seguimos, porque existem boas companhias e existem más companhias. Então nós que somos servos de Deus, devemos saber quais as companhias certas que nós devemos seguir para não sermos como Jezabel, porque nós percebemos que Jezabel era uma mulher má, uma mulher que tinha um espírito mau, que era usada para destruir os crentes, aqueles que na verdade queriam seguir Jesus e que se tivessem fracos, ouvindo a mensagem de Jezabel, caíam pela fé. Queria perguntar mais outra questão, uma pergunta mais. Que conselho que podemos dar às pessoas que estão nos assistir agora neste momento? O grande conselho que nós devemos dar às pessoas que nos estão a assistir neste momento, que aceitem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todos nós que buscamos a Ele, ganhamos a vida, a vitória, a solução para todos os nossos problemas. Porque só nele nós achamos o consolo, a paz, o amor e a solução para todos os nossos problemas. Tudo que a gente precisa está nele. E o grande conselho que eu dou é este: é pessoas irem para Jesus, converterem-se e aceitarem Jesus. Não seguirem o homem, mas somente a Cristo. Muito obrigado. C'est pas facile. Étant un homme de la chair, c'est pas facile de surmonter. Mais par la grâce de Dieu, par son esprit, nous pouvons y arriver. Merci beaucoup.